Bom dia, o nosso grupo irá apresentar experiências sobre quatro propriedades coligativas. A primeira delas é a tonoscopia, que se dá pela diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente quando adicionamos a ele um soluto não volátil. Um exemplo é quando adicionamos um açúcar no suco, que acaba que a pressão máxima de vapor dele diminui. Outra propriedade que iremos apresentar aqui é a ebulioscopia, que se dá pelo aumento da temperatura de ebulição de um soluto quando adicionamos um solvente não volátil a ele. Um exemplo disso é quando vamos preparar o café, adicionamos açúcar na água que estava prestes a entrar em ebulição. Ela acaba entrando em ebulição pouco depois do que deveria, por causa da adição do açúcar, né? A terceira propriedade é a crioscopia, que se dá pela diminuição da temperatura de congelamento de um solvente quando adicionamos um soluto não volátil a ele. Um exemplo é que a água do mar, quando está próxima aos polos, ela não congela. E o último exemplo é a osmoscopia, que se trata do aumento da pressão osmótica de uma solução. Um exemplo disso é a osmose que as nossas células realizam para poder absorver água. Oi, gente, bom dia. Então, como Clara falou anteriormente sobre as propriedades coligativas, eu fiquei com a crioscopia. A crioscopia é a propriedade do abaixamento do congelamento da questão soluto-solvente. Nesse experimento, eu vou usar dois recipientes, que no caso são copos de plástico. O primeiro copo contém o solvente, que é a água pura. E o segundo recipiente também contém água pura. Só que nesse recipiente eu vou colocar um pouco de cloreto de sódio, que é o soluto, que no caso é o sal de cozinha, que todos usamos diariamente. Peraí. Vou colocar Agora eu vou dissolver um pouco do sal na água pura. Eu vou mexer até ele dissolver completamente. A água pura, ela congela na temperatura de 0 graus Celsius. E a água com sal não. Então, a gente vai ver o que vai acontecer daqui 30 minutinhos quando a água congelar. Tá, agora vamos analisar a situação de cada líquido. Pelos resultados, a gente percebeu que o recipiente que contém água pura congelou muito mais rápido do que o recipiente que continha água pura juntamente com o sal. Ao adicionar o soluto, que é o sal, no solvente, que é a água, a gente pode perceber que o sal ele muda as propriedades da água, então ele modifica, meio que interfere no tempo de congelamento dela. Então, com a presença do sal, a água vai tem que congelar a uma temperatura muito mais baixa por causa dessa interferência que ele causou. Então, gente, agora eu vou falar sobre o processo de osmoscopia. Quando a gente fala sobre a osmoscopia, a gente lembra logo de osmose, que é o que vai acontecer aqui basicamente. Então, na osmose, a gente vai ter a passagem de água dentro de uma célula por uma membrana semipermeável. No processo de osmose, a gente vai ter sempre de forma espontânea, seja o que for que a gente estiver trabalhando, passando do meio mais concentrado para o menos concentrado, isso de forma espontânea. Agora a gente vai trabalhar aqui um pouquinho com o experimento. No primeiro, a gente vai adicionar sal, no segundo a gente vai adicionar açúcar e no terceiro aqui é só para a gente ter um controle mais ou menos. Então a gente vai começar fazendo um furinho em cada batata. E nesse processo de osmose, a gente vai ter que a água, sempre de maneira espontânea, vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, gente, eu já fiz um buraquinho em cada batata e agora eu vou secar a batata e depois eu vou colocar o soluto respectivo em cada uma, menos
nessa última. Então, nessa primeira eu vou colocar sal. Meu Deus, quantos sal. Na segunda eu vou adicionar açúcar. E na terceira nada, né? E agora a gente vai deixar um tempinho aqui e a gente volta com o resultado. Então, gente, a gente adicionou o sal e o açúcar e se passaram cerca de 10 minutos. E a gente pode perceber que tanto a batata com açúcar, tanto a batata com sal, elas estão molhadas por fora, né? Isso vai acontecer porque a água presente no interior da batata vai passar por meio da osmose pela membrana plasmática até chegar no sal e no açúcar. Isso vai acontecer porque o meio externo está com presença de maior soluto. Então, dentro da batata é o meio menos concentrado e no exterior o mais concentrado. Já na última batata aqui que a gente colocou como de controle, a gente não adicionou nada, então ela vai permanecer inalterada, então nada vai acontecer. É isso. Então, gente, nosso próximo experimento é relacionado à ebulioscopia. A ebulioscopia é quando a temperatura de ebulição aumenta devido à adição de um soluto. Então, para esse experimento, a gente vai precisar de 2 copos de água. A gente vai adicionar eles em 2 panelas. Só que em uma a gente vai adicionar açúcar, no outro vai ficar só água. Uma colher de açúcar. A gente vai deixar ferver e já volta. Então, depois de alguns minutos, a gente pode perceber que a panela que não tem açúcar vai ferver mais rápido do que a que tem o açúcar. Isso, a diferença é aproximadamente uns 4 minutos entre um e outro. E isso vai ocorrer porque o líquido em ebulição é elevado pela presença de um soluto não volátil. Então, como a gente adicionou o açúcar, vai ter essa diferença. O novo valor é diretamente proporcional ao número de mols da solução. Então, se adicionarmos algo como açúcar, que foi nessa situação, essa solução de água e açúcar irá demorar mais para ferver do que a água pura. Esse experimento que irei fazer aqui agora é a tonoscopia, que se trata do aumento da pressão do solvente quando adicionamos um soluto não volátil. Iremos precisar de ovos, água e sal. Aqui eu vou adicionar um ovo na água pura. E aqui agora eu vou adicionar o ovo na água com sal. Podemos perceber que aqui o ovo afundou e aqui o ovo boiou. Isso se dá devido à densidade da água, onde aqui está menos densa e aqui está mais densa. Bom, para encerrar, vou explicar aqui um pouco sobre cada experimento para vocês. Na tonoscopia, nós observamos que quando adicionamos o sal na água, o ovo ele boia. Geralmente o ovo tem que, se ele estiver bom mesmo, ele tem que afundar. Isso daí é porque ele é mais denso do que a água. Mas já quando adicionamos o sal, a água vai ficar mais densa do que ele e aí ele acaba flutuando. Aí nós temos também a ebulioscopia, que a temperatura da água normal é 100 graus Celsius. Mas quando Júlia ali adicionou o açúcar, a gente viu que demorou um tempinho mais, né, para poder começar a ferver, fazer as bolinhas, né? Isso se deve porque os cristais de açúcar, eles acabam retardando a temperatura de ebulição da água. Isso faz com que ela comece a ferver muito depois do que seria o normal, né? A crioscopia que Yasmin ali apresentou pra gente, ela mostra que quando a gente adiciona uma quantidade de sal na água, acaba alterando ali as propriedades da água. E aí isso faz com que a água congele muito depois do que seria o normal, uma temperatura bem mais baixa do que 0 graus Celsius, né? E isso se deve por causa da adição do sal na água.
E aí, por último, temos a osmoscopia, que foi que Bia ali mostrou pra gente, o experimento da batata. A gente pode perceber que na batata, que tinha açúcar e o sal, formou ali uma aguinha, né? Isso foi porque a água que estava nas células da batata passou do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. E aí, essa pressão que a água foi forçada a passar é conhecida como pressão osmótica. Então, muito obrigado por terem prestado atenção, muito obrigada por nos acompanharem. E é isso, gente. Beijos.